Olá, queridos amigos aí da comunidade e do YouTube, né? Graças a Deus, já terminou a nossa obra aqui em casa. E agora a gente só está vendo assim detalhes, né? De colocar as coisas no lugar, ver realmente o que presta, o que vale a pena guardar, o que não vale a pena guardar, né? O que um passa no meio de uma obra e de uma tormenta como essa que eu passei, né? Que eu fiquei o quê? 3 meses sem fazer nada, né? E eu quando começou a iniciar a obra, eu passei um tutorial aí de um bloco, né? Do Maple, que eu falei pra vocês que a gente ia terminar como em maio, né? Mas a gente vai dar continuidade nisso aí, tá bom? É porque eu tô voltando aos pouquinhos, né? E se eu não pegasse na máquina eu iria pirar, né? Então ontem eu publiquei uma foto aí no Facebook de um bloco, que é esse aqui, né? Que ele se chama Hope, né? Que vem dizendo esperança, né? Mas esse bloco ele tem duas formas, né, de posicionar ele, vamos dizer assim. É o mesmo bloco, né? Só que o que acontece, o que muda é o sistema da posição, né? Ele se transforma em um bloco e depois, se você põe ele em outra posição, ele se transforma em outro bloco, ok? Mas eu prefiro fazer ele nessa posição que vocês estão vendo, ok? Ele tanto nessa posição e tanto na outra posição, ele se chama Hope, ok? Mas eu não gosto de ver ele assim na horizontal, porque ele vê tipo assim, algo assim que está indo para o canto, né? E parece que o bloco está torto, né? Então ele luze melhor na diagonal, se ver como um catavento, né? E eu agora, no momento, como eu encontrei aí uns tecidos, eu estou aproveitando e estou fazendo um projeto com esse bloco. Mas o meu, no caso, está feito, eu estou fazendo todo em scrap, né? Em retalhinhos, né? E como eu estou fazendo em quantidades agora, aproveitando a oportunidade, eu vou passar para vocês o tutorial desse bloco, ok? Voltando aqui rapidinho, como eu falei para vocês que ele tem duas formas, aí onde eu publiquei a foto no Face, né, no Facebook, a Katia Kova, ela publicou ele ao contrário, a outra opção que vocês têm para fazer ele, ok? Mas eu gosto dessa versão, ok? Mas isso vai do gosto de cada um, tá? O gosto a gente não se discute. Então, ó, eu vou passar para vocês o tutorial dele, né? O tamanho, ele tem vários tamanhos, mas o tamanho que eu estou trabalhando é um tamanho de 10 polegadas e meia. A finalização do bloco é de 10,5 e a finalização no trabalho é de 10 polegadas, ok? E aqui também, ó, eu tenho um menorzinho, né? E que é a mesma técnica desse. E se caso vocês quiserem fazerem esse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link do enlace da comunidade, ok? A comunidade que eu sempre falo é uma fanpage que eu tenho aí no Facebook, né? Mas como eu conheço como comunidade, eu falo comunidade e as pessoas pensam que é um local. Então eu vou deixar o enlace aí, vocês entram, e se vocês quiserem se aventurar, fazer esse pequenininho, que é de 5 polegadas e meia, finalizado no trabalho fica de 5 polegadas, vocês entram na comunidade, que aí eu vou estar deixando o download das medidas para esse aqui, tá bom? Sim? E esse que a gente vai fazer, a técnica é a mesma. O que muda são as medidas. E também uma coisa a falar aqui para vocês. Eu aprendi a fazer patchwork com um sistema
em polegadas. Eu não sei trabalhar em centímetros, eu não sei converter da polegada para os centímetros, ok? Porque aqui a gente trabalha com o sistema americano, que foi o que eu aprendi, ok? Porque eu recebo muitas mensagens, mas converta em centímetros. Eu não trabalho em centímetros e não tenho nem réguas em centímetros, tá bom? Então olha só, eu agora vou passar para vocês o tutorial e vamos para nossa sequência de corte que necessitamos para o nosso bloco, tá bom? Bem, aqui na nossa sequência de corte, né, para o nosso bloco, nós vamos necessitar, no caso, o meu fundo é esse claro, né? E essas são as cores que vai me dar o contraste, e esse vai ser o centro do meu bloco, ok? Então vamos começar com o centro do meu bloco. Eu vou necessitar um quadro de 2,5, sim, 2,5 polegadas e 4 retângulos de 4,5 por 2,5, sim? São 4 retângulos de 2,5 por 4,5. Deixa eu botar aqui ao lado. Falando do fundo, eu também vou necessitar um quadro de 5,5 polegadas, tá bom? 5,5 polegadas. Das cores que vocês escolherem, que seja, no caso, eu estou fazendo o meu em scrap, né? Eu estou usando aqui uns retalhos que eu tinha aqui devido... Fizemos a obra aqui em casa, então fui mexendo e vendo, então fui separando, né? Porque sempre a gente tem aí em casa, né? Então por isso que eu estou fazendo em scrap. A cor que vocês preferirem, ou uma coleção. O quadro, esse que é o de fundo, é de 5,5. E também vou cortar um quadro, da cor que vocês preferirem, de 5,5 polegadas. Sim? Então, esses dois quadros são de 5,5 polegadas, ok? Um fundo e uma cor, ok? Agora, vamos necessitar também dois quadros, que é o contraste, de 5,1/8, né? Em polegadas. 5,1/8. Vamos necessitar dois quadros de 5,1/8. Sim? Então vamos começar aqui, dar início para a gente começar a montar o nosso bloco. Eu vou colocar isso aqui ao lado, né? Mas daqui a pouco a gente volta com ele. E vamos começar aqui. Eu vou tomar os meus dois quadros, tanto o de fundo, tanto a cor que eu preferi, que são de 5,5 polegadas. Eu vou pegar o meu quadro de fundo, né? Do lado avesso, eu vou marcar um X, né? Nas diagonais, ok? No mercado, a gente temos essa reguinha aqui, né? Que é para marcar as diagonais, né? Aí vamos dizer assim, mas eu não tenho essa régua para marcar as diagonais. Não tem problema, podemos marcar também com a nossa régua, né? Então olha só, eu vou fazer uma marcação com essa reguinha, e vou fazer com a régua normal. Então aqui, ó, eu vou encontrar a minha diagonal do meu quadro e vou traçar. Ó, encontrei a minha diagonal e vou traçá-lo aqui. Agora vamos ver se a caneta quer pintar. Ó. Deixa eu levantar
tá? Para marcar o outro lado. Vocês não reparam porque eu estou na minha cozinha. Como eu estou sem espaço, quer dizer, espaço agora tem até demais, né? Um negócio que ainda tá tudo fora do lugar, né? Então eu estou procurando lugares para trabalhar. Então, ó, eu marquei com a minha reguinha essa tradicional, né? Eu vi aqui, ó, na linha aqui, botei na linha da diagonal, com a linha da diagonal e tracei um lado e tracei o outro. Agora na nossa régua tradicional, eu vou encontrar a margem de 1/4 de polegada e vou colocar sobre a diagonal do quadro. E vou traçar também, ó. Sim? Giro o meu quadro, vou encontrar novamente a diagonal e eu já encontrei, vou traçar novamente. Assim vai ficar o nosso quadro. Sim? Mas falta um outro detalhe. Aqui dentro do centro vai ficar um quadro de meia polegada. Que vamos, ó, colocar a nossa régua na margem de 1/4 e também vamos traçar nesse quadrinho. Vamos fazer um X, né, nesse quadrinho. Ó, eu marquei um lado, vou girar e vou marcar outro. E eu também posso estar marcando com essa também, hein? É só eu colocar aqui, ó, sobre a margem e marco, ok? Então, olha só, eu já fiz as minhas marcações para me saber aonde eu vou costurar, ok? Então, ó, lembrando que a marcação é sempre na cor de fundo, ok? Não faça marcação no de cor, porque o bloco vai ficar ao contrário, né? Vai virar um outro bloco, não vai ficar no mesmo bloco e ele vai ficar ao contrário, ok? Eu vou colocar direito com direito aqui, né? Que é o quadro de 5,5 polegadas, com cor de fundo e uma cor, da preferência de vocês. E também lembrando de estabilizar o tecido. Estabilizar, que eu falo, é engomar, porque dependendo do fabricante, a textura do tecido muda, né? E depois, quando a gente vai costurar na máquina, o tecido começa a mudar e as costuras não batem, né? Então, ó, eu coloquei direito com direito. E agora que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encontrar a ponta do meu quadro, né, que é a diagonal, e vou travar ele aqui com uma agulha, né, que é a tal famosa agulha de miçanga, né, que eu, no caso, amo trabalhar com elas. Então eu estou travando aqui as minhas diagonais, né? Isso para quê? Para que o tecido não corra, né? Porque eu também sempre digo para vocês que trabalhar com diagonal tem os seus truques, né? Porque uma diagonal mal feita, o bloco fica torto, né? Então, eu travei aqui, ó. Eu travei aqui as minhas 4 diagonais e eu agora, ó, vou travar o centro. Ó. Os meus quadros estão sobre o tapete e vou travar. Então, eu fazendo isso, ele não vai escapar, né? Na hora que eu for costurar.
E não use alfinete, porque dependendo do tamanho do ponto que vocês estão trabalhando, a agulha atropela o alfinete na hora que a gente está costurando, né? Então eu aqui, ó, já travei, né? E ponho aqui ao lado e vou pegar os meus 2 quadros de 5 e 1/8. Eu posso colocá-los aqui, ó, juntinhos, né? Bonitinho, e vou cortá-los na diagonal. Vou cortá-los na diagonal. Deixa eu botar ele bem bonitinho aqui para mim não cortar ele 2 vezes. Encontra aqui minha diagonal. Sim. Eu costumo fazer assim, ó. Porque a gente fala assim, corta na diagonal. A pessoa vai colocar a régua na diagonal e depois vai arrastando a régua, né? Então o que está embaixo se move. Então eu costumo fazer assim, ó. Encontro aqui a diagonal e depois eu vou descendo, ó. Descendo, descendo. E já encontrei. E corto. Então eu vou ter, ó, 4 triângulos. Ok? Então agora vamos para a nossa máquina para ver como a gente vai costurar isso. Mas antes da gente começar a costurar ele lá na máquina, eu vou dar a explicação aqui de como a gente vai costurar. Nós vamos costurar sobre a marcação que nós traçamos, né? Nós vamos fazer tipo o logo da bandeira de Hitler, ok? Eu venho, ó, costura aqui, ó, sobre essa margem, né? E quando eu chegar aqui, eu vou costurar para cá, ó, para cá, e depois eu vou descer, ok? Vou girar, vou começar a costurar daqui, né? Vou costurar sobre esse, e depois eu venho e termino aqui, ok? Aqui novamente, ó, eu vou começar a costurar da forma que vocês estão vendo no vídeo, é a forma mesmo que vocês vão costurar, tá bom? Ó, eu vou começar a costurar sobre essa linha, né? Vou parar aqui e depois eu costuro aqui e desço, ok? Vou girar novamente e vou fazer para o mesmo sentido. Eu não posso mudar o sentido, tá? Vou começar a costurar aqui, vou parar aqui, costuro aqui e sigo, ok? Vai ficar como o emblema essa da bandeira de Hitler, ok? A cruz essa, ok? Então agora vamos para a nossa máquina para ver como se costura isso, tá bom? Bem, eu já estou aqui na minha máquina, né? Trouxe as minhas pecinhas, né? Eu peço uma desculpa a vocês aí, porque o que acontece? Como eu expliquei, né? Eu tô sem lugar para mim trabalhar, né? Então eu tô procurando, assim, espaço. Eu, no caso, agora aqui, eu tô na mesa da Handy Quill, né? Mas o que vale é a intenção, né? E a gente fazer aqui o bloco. Aqui eu tenho já, né? Que a gente travou. A minha máquina já está programada a costurar a 1/4 de polegada. Aqui eu tenho um pedacinho de retalho que eu chamo um coelho, né? Um coelhinho para quê? Para dar o arranque, né? Na nossa costura. Porque sempre quando a gente vai costurar algo em diagonal ou reto, se a gente começa diretamente na costura, a agulha costuma meter o nosso tecido dentro, né, no buraquinho, né? E fica todo todo franzidinho, né, e esgarçado. Então eu sempre gosto de começar com um retalhinho, né? Então agora, ó,
como eu tinha falado para vocês, eu vou começar a costurar. Daqui, né? Daqui, depois eu venho para cá e depois eu venho para cá. Vamos costurar sobre a linha que traçamos, ok? Então vamos lá. Dou uma paradinha, suspendo o meu pé, cruzo para o outro lado, cruzo ou atravesso, né, para o outro lado, vamos dizer que, e vou costurar o outro lado. Retiro aqui o meu coelho. E como o tecido é claro, não dá para ver. O tecido é claro e eu estou trabalhando com linha clara, não dá para ver bem, né? Mas eu vou virar ao contrário para que vocês vejam, ó, como foi costurado, ok? Assim, ó, eu comecei daqui, parei aqui no centro da cruz da cruzinhas do centro, eu costurei para o outro lado e desci. Vou fazer o mesmo, para o mesmo sentido, ok? Lembrando que a gente sempre começa nesse aqui, né? Que vem sendo o direito, não o esquerdo. Porque se a gente começa por o, vai sair outra coisa, ok? Então vamos lá. Estou no centro do meu xizinho esse, né? Ou a cruz. E vou costurar. Paro. E vou. Sim, aqui, ó. Aqui eu já tenho costurado, né? Mas agora eu vou retirar aqui as minhas agulhas. Eu não sei onde eu coloquei o meu. Ah, tá aqui. Vou retirar as minhas agulhas. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui um papel, porque como o tecido claro, eu acho que não deu para vocês verem direito como eu fiz isso, né? Fiz a costura, vamos dizer assim. Essa é preta e esse deixa eu pegar aqui uma. Consegui. Deixa eu pegar aqui uma régua. Ok, assim vai dar melhor para vocês entenderem. Esse vem sendo o nosso quadro, né? Vamos dizer assim. Esse vem sendo o nosso quadro. Vamos traçar a diagonal. Vamos traçar aqui a nossa diagonal. Deixa eu botar aqui também. A minha diagonal ficou igual a minha cara, mas tudo bem.
Ok, eu já fiz o X, né? Como eu expliquei lá. Dentro desse quadro, vamos marcar 1/4. E 1/4. Né? Que vem sendo esse exemplo aqui, né? Esse exemplo. Então, como eu falei, já está travado, né? Vamos começar a costurar sobre a margem da direita. Ó. Eu venho, ó, de fora, venho e vou parar a minha costura aqui, ok? Depois que eu parar a minha costura aqui, eu vou costurar para cá e vou parar ela aqui, né? E depois eu vou descer, ok? Depois que eu terminar, vou girar e vou fazer para o mesmo sentido. A direita, vou começar a costurar e vou parar aqui. Aqui. E vou costurar para cá. E vou parar aqui e vou também costurar aqui e sair. Ok? Agora eu vou dar a explicação costurando, né? Então, ó, um negócio aqui, a cor não ajuda. Então, deixa eu fazer aqui uns pontinhos. Então, eu venho costurando. Parei aqui no centro da cruz pequenininha. E venho costurando. E depois eu venho também, ó, costurando, até sair. Né? Giro, né? E venho costurando, né? Paro aqui e venho costurando, paro aqui, né? E venho costurando. Eu, no caso, eu estou botando aqui os pontinhos pro lado de fora, mas essa costura é na linha que a gente traçou, tá? Para que vocês possam visualizar. Então, tem que ficar assim, ó. Estamos bem? Então, depois que já estar assim, eu, quando termino de costurar isso, né, como a gente costurou em diagonais, a trama do tecido anda, né? Então, eu retiro as minhas agulhas, né, e vou no ferro e dou uma pressionada. Só dou uma pressionada, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora que eu vou pressionar esse e volto com vocês. Eu aqui, ó, já levei ao ferro, já pressionei, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar sobre a diagonal, a minha régua sobre a diagonal, né? Ó, bem, e vou cortar. Sim, cortei. Vou procurar uma margem da minha régua. Vou colocar sobre aonde eu cortei e também vou encontrar a minha diagonal aqui, ó. Eu encontrei na margem e também já encontrei a diagonal. Agora sim eu vou cortar. Vou colocar aqui ao lado. Botei sobre a margem, encontrei minha diagonal e agora eu corto. Ok? Então agora, ó, eu vou abrir as costuras dos meus triângulos, ok? Costuma ficar isso aqui. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, é só, ó, desmanchar um pouquinho. Sim, ó, só tirar esse pedacinho e vamos abrir as nossas costuras. Aqui no caso, ó, vou retirar esse.
No caso aqui, como eu estou trabalhando com um tecido claro, eu fiz a minha marcação com uma caneta para que vocês possam visualizar. Mas vocês podem usar essas que apaga com ferro, porque senão, como o tecido claro, ele dá transparência, vai ficar a marcação, né, da nossa caneta. Aqui eu já abri os meus 4 triângulos, né? E se vocês, ver, estão tudo por um sentido só. E agora eu vou ao ferro dar uma leve passada nele, pressionando, ok? E já volto aqui com vocês. Eu já passei aqui os meus triângulos, né? Então agora eu vou pegar os meus triângulos de contraste, né? A cor da preferência de vocês, e vou costurá-los, uni-los, né? Encontramos aqui, porque está do mesmo tamanho, fica na mesma medida, e eu aconselho costurar com esses dois para cima, ok? Então vamos lá. Porque se vocês costuram assim, aqui pode correr na máquina essa abertura virar, ok? Então eu aconselho que vocês costurem assim. Eu botei o meu coelho e vou costurá-los agora. Bonitinho. E outra dica, quando vocês forem costurar qualquer coisa em diagonal, principalmente blocos, porque o que acontece? As costuras em diagonais, a tendência é esgarçar. Então vocês diminuam o ponto da máquina de vocês, né? Geralmente a gente costura em 2,5 milímetros, né? Quando vocês forem costurar a diagonal, vocês colocam em 2, né? O tamanho do ponto de vocês em 2 milímetros. Já estou aqui finalizando minha última costura. Ok. Eu já tenho aqui meus 4 quadros, né, já costurado. Abro minha costura. Bem, eu aqui já abri minhas costuras. Agora vou ao ferro e vou dar uma leve passada, que é pressionar, né? Vamos virar ele assim, com o ferro quente, vamos, pressionar. Não vamos passar com vontade, tá bom? Eu vou passar os meus e já volto com vocês. Aqui eu já tenho os meus quadros passados, né? E agora nós temos que cortar-nos novamente
em 4,5 polegadas, né? Eu aqui no caso, eu tenho minha reguinha, né, de 4,5, né? Eu vou explicar tanto na régua de 4,5 e tanto numa régua tradicional, ok? Colocamos esse, que está com fundo e um de cor para cima, né? E sobre a diagonal da nossa régua, vamos colocar nessa união dessa costura. Ó, eu coloco aqui, ó. Primeiro eu me preocupo com a minha diagonal. Lembrando que a minha régua é de 4,5. Depois que eu já encontrei a união da minha costura na minha diagonal da minha régua, eu agora, ó, vamos dizer assim, deixa eu mover para cá, eu já encontrei. Agora eu tenho que me preocupar com a pontinha dessa diagonal que fique de acordo a união da costura do branco com o vermelho, ok? Então eu já encontrei aqui, ó, a minha diagonal e vou ir arrastando a minha régua, vou arrastando, arrastando, até eu chegar na união da costura. Então eu aqui eu já estou bem, ó. Eu estou na união dessa costura, a minha diagonal, na união da minha costura e na união da minha costura. Agora sim eu posso cortar, ok? E aqui já temos o nosso bloco, né? Que é de 4,5. Vou colocar aqui ao lado. Vou fazer mais uma vez com essa régua. Coloco ele dessa maneira. Primeiro eu encontro a minha diagonal sobre a união dessa costura. Ó. Encontrei minha diagonal e a união. E também aqui também já está na união da minha costura aqui, a pontinha da minha régua. Então eu agora posso cortar. Já tenho outro aqui, né? Então agora vamos cortar numa régua tradicional. Essa é uma régua tradicional, né? Mas o que eu quero é que a régua de vocês tenha essa linha na diagonal, né? Que é um ângulo de 45, ok? Então, ó, eu tenho uma régua aqui tradicional, né? E ela tem o ângulo 45 e uma linha na diagonal, né? Então, ó, agora deixa eu tentar aqui ver como eu vou colocar isso, porque aqui tem um negócio que vamos dizer assim, atrapalha um pouquinho. E como eu falei que eu tô sem espaço, vamos ver aqui, tô procurando aqui uma maneira que eu possa me mover. Ok, creio que seja. Ok. Vou colocar assim, né? Lembra que a gente estava fazendo assim, né? Só que eu tive que procurar aqui uma posição. Vamos lá. Aqui na nossa linha, né? Da diagonal. Nessa linha, né? Eu aqui tenho já 4,5 e 4,5, né? Deixa eu fazer do lado preto, que no preto eu já tenho os 4,5. 4,5. Vocês não estão vendo? 4,5 e 4,5. E eu tenho essa linha aqui. Ok? Essa linha vocês vão colocar sobre a união desse aqui, né? Sobre a união do branco e o vermelho. E vou, ó,
colocar sobre... Eu coloquei sobre a união da costura do branco e o vermelho. E agora eu vou fazer o contrário, né? No outro eu movi aqui primeiro, né? Na de 4,5. Eu movi aqui primeiro. Agora é o contrário. A gente vai encontrar essa união sobre o ângulo de 45. E agora vamos andar com a régua para cima, né? Ó, para cima até chegar o 4,5. Eu aqui já tenho nessa diagonal 4,5 e já tenho nessa diagonal 4,5. E eu também estou sobre a diagonal daqui, ok? Quando eu já estiver assim, de acordo, né, batendo tudo direitinho, eu venho e corto. Deixa eu dar uma olhadinha por cima aqui. Tô bem. Depois que eu já tenho a certeza que eu venho, ó, e corto. Sim, cortei, giro ele para dentro e vou enquadrá-lo em 4,5. Sim, eu estou em 4,5. E aqui, ó, já temos o nosso bloquinho, ok? Vamos novamente com o nosso último. Eu vou colocar dessa maneira, né? Essa é a minha linha da diagonal. Eu preciso de 4,5, né? Para vocês também não fizerem confusão, vocês também podem colocar aqui uma fitinha para vocês marcarem os 4,5 aqui, 4,5 aqui, tá bom? Então, ó, eu primeiro vou encontrar aqui, né? Eu vou levar a minha linha aqui na diagonal. Ó, vou levando na diagonal, bem. E quando chegar na união dessa costura do azul com branco, em 4,5, é porque eu já estou bem, ó. Eu dou uma olhadinha por cima, para ficar bem certinho. Então eu já estou em 4,5 aqui, 4,5 aqui. Estou sobre a minha união da minha costura, a minha diagonal da minha régua, né? Do ângulo 45, e corto. Cortei, giro e vou enquadrá-lo em 4,5. E corto. Como eu estou sem posição aqui, vou ver um pouquinho. Ok. E aqui, ó, já temos outro. Ok? Vou tirar um pouco o zoom da máquina para a gente dar continuidade à montagem do nosso bloco. Agora eu vou botar eles bem aqui arrumadinho, bonitinho. Vamos arrumar ele dessa maneira. O triângulo grande para o lado esquerdo, né? Vou arrumar ele aqui bonitinho, porque a gente vai costurar ele agora por sequência, né? Ou por produção, né? Eu arrumei ele aqui bonitinho para mim não errar o meu lado que eu vou costurar, né? Como eu comentei, se a gente costura para o outro lado, ele vai ficar de outra forma, né? E vou pegar os meus retângulos de 2,5 polegadas por 4,5 e vou colocar desse lado, ok? E vamos começar a costurar. Vou pegar aqui o meu coelhinho. Vamos lá. Vou tomar dessa maneira. Ó. Vou ver como traz uma estampa. O tecido, vou ver o meu direito. Sim, deixa eu ver se todos estão para o direito. E como eu estou sem óculos, e não estou vendo bem. Então, não mudei a posição. Vou pegar
o quadro com o retângulo, eu vou botar assim, direito com direito, para o lado do azul. Eu costumo aqui, nessa pontinha, colocar uma agulhinha aqui, para que as minhas costuras fiquem exatas, porque se eu cortei exato, e dependendo do fabricante, se o tecido não está bem estabilizado, costuma correr e sai da medida. Aí o que acontece? Aí vê um pedacinho aqui, vai lá pro tapete e refila, não? E o quadro, em vez de ficar, o bloco, em vez de ficar a medida exata, não fica porque o bloco está refilado. Então, se vocês estão cortando a medida exata, temos que costurar a medida exata. Então eu travei ele aqui para não ocorrer isso que eu comentei com vocês, né? Eu já coloquei o meu coelho e vou lá costurar. Ó, botei juntinho aqui também. Ó, vou pegar esse com esse. Viro, travo ele aqui para ele não correr. Travo. Vou travá-lo aqui. Eu não sei porque essas pessoas hoje aqui estão soltando fogos. Porque, que eu saiba, hoje não tem festa. Não é dia de santo ou é aniversário de alguém, né? Eu aqui já costurei, né, o meu retângulo com os meus blocos que eu fiz. Vou retirar minhas agulhas. E agora, você ficou preso aí por quê? Assim. Okay. Esse não é preciso abrir as costuras. Vamos deitar a costura para o lado do retângulo, ok? Ó. Esse não é preciso abrir a costura, porque como é um bloco que não é um bloco que está feito com costura contínua e as costuras nunca casam, então podemos deitar essa costura. E também não é preciso ir ao ferro, porque como o nosso tecido está estabilizado, engomado, né? Ele está durinho, então só assim com o passar do dedo ele já fica no lugarzinho dele. Eu já tenho meus 4 aqui. Então agora vamos fazer a nossa costura contínua, né? Porque é um bloco que é a costura contínua. Deixa eu botar aqui ao lado e vou botar ele na posição que eu tenho que costurar. Ok?
Se vocês percebem, ó, já começa a dar forma ao nosso bloco. E vamos tomar o nosso quadro de 2,5 polegadas e vamos colocar aqui ao centro. Ok? Sim? Então, olha só, vocês visualizam isso bem aqui, a posição que colocamos, porque como eu estou sem espaço, eu vou retirar a posição como está o bloco, tá bom? Então, ó, visualiza bem, né? E memoriza, porque como eu estou sem espaço, eu vou ter que trabalhar com a minha outra plaquinha, tá bom? Então, eu vou colocar eles, ó, no mesmo sentido aqui. E vou pegar aqui o meu quadrinho esse. E com um lápis ou uma caneta, vamos botar aqui, ó, em 1 1/4. 1 1/4. Sim, ó, 1 1/4. E vou fazer uma marcação aqui, ó. Ok? Eu fiz uma marcação, né? Tá meu coelho aqui. Vou pegar um desse, dessa maneira, e essa posição que vocês estão vendo, e vou colocar o meu quadro. Sim? E vou começar a costurar de fora e vou parar a minha costura aonde eu tracei, ok? Não é preciso retroceder. No princípio, sim, mas lá onde a gente marcou, não é preciso, tá bom? Parei. Retiro o meu coelho. Ó. Sim? Então eu agora aqui... Onde está a minha tesoura? Tá aqui. Eu aqui, ó, como nesse pedacinho aqui, não onde eu marquei, eu vou dar um cortezinho até quase chegar à costura. Sim? E vou abrir esse pedaço aqui. Vou abrir esse pedaço. Vai ficar dessa maneira. Ok? E vou colocar ele aqui assim. Vou colocar ele nessa posição. Então agora eu venho com outro. Coloco ele nessa posição. E vou colocar aqui ao lado. E vou costurar de fora a fora. Tá bom? E vou botar ele assim, né? Nessa posição. Vou juntá-lo aqui. Lembrando que eu sempre travo aqui, ó. Travamos aqui para ele não correr, para ele ficar exato. Tá? E vou costurar de fora, de cima para fora. Ok? Vou costurar de fora a fora, né? Então, como aqui as nossas costuras estão deitadas, a gente não precisa se preocupar. Então, eu costuro aqui e eu tô vendo que se a minha costura é essa, assim, está aberta. Ok? Coelho. Encaixo bonitinho aqui. E vou. Retiro aqui a minha agulha que eu travei. E agora aqui vem, ó. A gente vai ter a certeza realmente se a gente está costurando a 1/4 de polegada na nossa máquina, tá bom? Vocês lembram aqui, ó. Essa foi a união, né? E se vocês percebem, ó,
o quarto da costura, ó, o quarto da costura está batendo exato na pontinha desse triângulo. É porque realmente eu estou costurando a 1/4 de polegada, ok? Essa é a prova dos 9 que a gente tem quando a gente costura realmente a 1/4 de polegada. Abro minha costura. Nessas costuras eu aconselho abrir, não deitar, por quê? Porque se a gente deita ela, vai ficar muito grosso e vai ficar assim como... fica grosso, e quando a gente vai acolchoar, quando vai passar na máquina, de vez em quando agarra. Ai, é triste isso. Por isso que eu aconselho sempre costurar com a costura aberta, né? Então, ó, eu já costurei. Volto ele novamente, né? E aqui, ó, também, ó, sempre também é a prova dos 9 isso, hein? Essas pontinhas. Ó, se eu coloco a minha régua aqui, ó, está exato a 1/4, né? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Ó, tá exato aqui, ó, 1/4 para a união da próxima costura. Sim? Então eu volto aqui a posição e agora vai entrar esse aqui. Sim? Dessa maneira. Boto ele aqui. Vou girá-lo, porque a costura que está aberta está para esse lado, né? Porque essa aqui está deitada. Então, ó, vou travá-lo aqui. E vou costurar de fora a fora. Coelho. Retiro o coelho, abro minha costura, e agora vamos costurar esse. Então, olha só, para isso não atrapalhar a gente, esse que está solto, fazemos isso, ó. Dobramos ele para cá e fixamos aqui botamos uma agulha ou alfinete, só mesmo para não atrapalhar a gente, né? Deito aqui novamente, ó, tá na posição, deito, boto eles aqui, fixo ele aqui para ele não correr, para que fique exato, né? Coelho, e vou costurar de fora a fora. Jesus. E vou. Retiro, abro minha costura, e agora nós vamos finalizar o nosso bloco, que é com a costura contínua, né? Solto ele, dobro ele aqui na costura. Ó, dobro ele aqui na costura para ele não abrir,
travo ele aqui agora e vou começar a costurar de fora para dentro e vai estar finalizado o nosso bloco com a nossa costura contínua, né? Só que agora, para finalizar, temos que ter cuidado para que essa costura que está deitada para cima não tombar e tomar cuidado que essa de baixo que está aberta, que continue aberta, ok? Vamos lá. Estou conferindo se a minha de baixo está aberta, abertinha. Coelho, tiro aqui a agulha que eu travei e abro minha costura. Abro minha costura. Quando for o ferro, simplesmente eu só vou pressionar minhas costuras, essas que a gente abriu agora, né? Não vamos passar com vontade. E o nosso bloco, ó, está finalizado, né? Como vocês estão nessa posição, o nosso bloco já está finalizado. Ele finaliza em 10,5 polegadas e ele finalizado em qualquer trabalho ele vai ficar de 10 polegadas. Ok. Esse bloco, ele fica, vamos dizer assim, ele luze mais bonito, né? Quer dizer, a gente não vamos dizer, em português não existe mais bonito, né? Existe bonito, né? Com o costume do espanhol, porque no espanhol sim tem mais. Ele fica bonito quando você trabalha com algum projeto na diagonal, assim, para ele ficar como um catavento, né? Ele assim, na horizontal, ele não fica legal, porque parece que você vê assim, ó, tum, 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 tum. Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, trabalhem com ele na diagonal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí para todos.